paz do Senhor, meus amados, está tudo bem, queridos? Mateus 4,11 diz assim: Então o diabo o deixou e chegaram os anjos e o serviram. Oh, glória a Deus, meus amados! Este versículo fala da tentação de Jesus no deserto. A Bíblia diz que Jesus ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, né? E ali, quando ele foi batizado, veio o Espírito Santo sobre ele e o revestiu. E ele ouviu uma voz audível que dizia assim: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Logo após Jesus ser batizado nas águas, recebeu o batismo com o Espírito Santo, o revestimento, não é? Glória a Deus. E ele foi agora para o deserto, ser tentado pelo diabo, né? Glória a Deus. Mas só que ele estava revestido, né? Estava revestido com o poder de Deus. E ali ele passou 40 dias no deserto. Glória a Deus, né? E ali o diabo não fez nada. O diabo deixou passar os 40 dias, meus amados. Quando viu que Jesus estava debilitado, havia acabado toda a comida do seu organismo. Ele estava fraco, ele estava fragilizado. Aí o diabo apareceu. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Tá vendo, meus amados? Então, o diabo, veja bem, todos nós temos fragilidade. Então, o diabo, quando ele vai tentar assim fazer ruptura na vida do ser humano. Ele vai na fraqueza. Se uma pessoa é ambiciosa, ele ataca na ambição. Se uma pessoa é invejosa, ele ataca na inveja. Se uma pessoa é fraca na carne, ele ataca na prostituição. Se uma pessoa quer as coisas e não tem dinheiro, ele vai, bota coisa errada, falcatrua para outro cair. Mas tudo aquilo é um laço, não é? A palavra de Deus diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então, todos nós temos a nossa fragilidade. Eu costumo dar muito exemplo de um coco, né? O coco, ele é duro, resistente, mas ele tem um olhinho. A fragilidade ali, você furou aquele olhinho, a água vai sair. Então, todos nós temos um tipo de fraqueza. E aquela fraqueza é onde o inimigo vai atacar para nos tirar da presença de Deus, né? Então, a gente tem que ter cuidado aonde a gente tem aquela fragilidade, né? E pedir ao Senhor, para o Senhor nos ajudar naquela área tão frágil da nossa vida, né? E veja que o diabo deixou passar 40 dias, né? E não tentou Jesus, só tentou Jesus após ver que ele estava com fome, estava fragilizado, ele não aguentava mais. Aí ele apareceu. Se tu és o Filho de Deus, transforma. Jesus poderia, meus amados, transformar em pães. Ele não poderia transformar em pão, ele poderia transformar em padaria. Porque Jesus era Deus. E Jesus se despojou da sua divindade para consumar a obra do Calvário, né? Mas se Jesus abrisse mão, não é, de passar o processo, nós não teríamos salvação, porque Jesus não tinha vencido o diabo. Então, Jesus, ele persistiu, ele consumou a obra até o fim. E Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a Bíblia diz que logo após Jesus ter resistido, não ter cedido à tentação, o diabo foi embora, glória a Deus, e vieram os anjos de Deus e o serviram, né? Então, se você está passando tentação em alguma dessas áreas, resista, não ceda, porque o laço está pronto, não é? Para lhe destruir na sua fragilidade. Então, resista ao diabo. A Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, resista, que logo após a sua resistência, o Senhor vai enviar o banquete. Glória a Deus, e vai suprir todas as tuas necessidades. Em nome de Jesus. Fica com Deus.